Bom dia, queridos e amados ouvintes, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e toda a sua família. Quem tem o imenso prazer de falar com todos vocês é a vossa irmã em Cristo Jesus, missionária Socorro Silva. Queridos e amados irmãos, eu peço que você faça aí o seu pedido de oração aí nos comentários e eu estarei orando por você e por essa pessoa que você quer ver liberta, que você quer ver transformada, essa pessoa que se encontra doente, que se encontra enferma, que está internado no hospital, até mesmo desenganado pela medicina, pelos recursos humanos. Eu peço que você deixe aí o nome desta pessoa e eu estarei pegando o nome dela, o nome dele e estarei apresentando nas minhas orações. E Deus vai dar a vitória para esta pessoa. Queridos, eu também peço que você fique até o final do vídeo, porque Deus ele vai falar com você através da palavra de hoje, que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 3, que nos diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, nem tocarás nela, para que não morra. Queridos e amados irmãos, o nosso tema de hoje é a queda do homem. Na queda, vemos o homem transgredindo a lei de Deus e se afastando dele. Nós sabemos que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Queridos e amados irmãos, não deixe isso acontecer com você. Não deixe o pecado afastar você de Deus. Não deixe que o inimigo venha te enganar. Não deixe que o pecado te afaste dos caminhos de Deus e tire aquilo que Deus te deu, que é a tua salvação. Mas lute por ela, lute pela sua salvação, lute, queridos, para que você venha morar no reino de Deus. Queridos e amados irmãos, a queda do homem trouxe o pecado e a morte. O pecado como princípio governante da natureza, que é a natureza pecaminosa do homem, entrou na humanidade através de Adão. E em Adão todo mundo pecou, que fique demonstrado na morte universal. A alma que peca, essa morrerá. Então você pode conferir aqui em Ezequiel capítulo 18 e versículo 4. Alma aqui significa ser, vida ou criatura. Então aqui alma está se referindo a uma pessoa
Então o homem ou a mulher que pratica o pecado, a prostituição, o adultério, as coisas ilícitas deste mundo, essa pessoa está sujeita à morte, tanto física como espiritual. O que é que a Bíblia nos diz a respeito disso? Em Romanos, capítulo 6 e versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A frase aqui, salário do pecado, significa literalmente o salário pago pelo pecado. Percebemos, queridos e amados irmãos, aqui que Paulo faz uma pergunta central aos seus leitores. Essa pergunta seria algo como: quem é o seu Senhor? Deus ou o pecado? A mesma pergunta, querido, Deus ele faz para nós. Quem é o seu Senhor? Eu ou o pecado? Você serve a quem? A mim ou o pecado? Por isso que você não pode servir a dois senhores. Você tem que aborrecer um e seguir o outro. Por isso que você não pode trilhar em dois caminhos. Ou você trilha no caminho certo, ou você trilha no caminho errado. Porque aqui você tem que fazer a sua escolha. Quem é que você quer seguir? Você quer seguir a Deus ou você quer seguir os seus prazeres carnais da carne? Ou você quer seguir os prazeres do pecado? Se você quer seguir os prazeres do pecado, no versículos 15 e 23, o apóstolo trata como muito cuidado tais resultado em servir a Deus ou o pecado. Nesse caso, ele atribui o pecado como um senhor. Isso fica evidente nos versículos 15 e 16, quando ele escreve: vocês são escravos daquele a quem obedece, que do pecado que conduz à morte ou da obediência que conduz à justiça. Então, se você é servo do pecado, o pecado vai lhe conduzir à morte. Mas se você é servo da obediência, a obediência vai lhe conduzir à justiça, ou seja, para a vida eterna. Dessa forma, no presente contexto, a frase salário do pecado é a morte significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como um salário. Então, queridos e amados irmãos, quando você serve o pecado, é isso que ele lhe retribui. Ele lhe retribui a morte. Por isso que eu digo para você, queridos e amados irmãos, não deixe o pecado te afastar de Deus. Não deixe o pecado afastar você do Senhor e nem da salvação. Mas fique firme na presença de Deus. Passe o que você passar. Fique seguro, porque Deus é com você. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 3 e versículo 23.
Em Adão todos os homens pecaram e foram afastados de Deus. Querido, todos nós somos necessitados do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso que eu digo para você, se humilhe ao Senhor, confesse seu pecado para Ele, porque Ele está pronto para te perdoar. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Agora eu te convido para você fazer esta oração junto comigo, porque Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Una a sua fé junto com a minha, porque agora é momento de nós falarmos com Deus. Soberano Deus e Pai celestial, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã gloriosa que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, a vida deste ouvinte, deste irmão, desta irmã que está aqui comigo, Senhor, me ouvindo, escutando esta palavra que o Senhor trouxe, ó Deus, diretamente do teu trono para o coração desta pessoa. Pai querido, que esta palavra fique enraizada, fique, meu Deus querido, escrita na tábua do seu coração, e que esta pessoa venha viver tudo isso, ó Pai, que ela escutou e que ela aprendeu aqui. Pai querido, abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa esta família, livra de todos os males, ó Pai. Dê o livramento e a proteção divina, livra dos homens sanguinários, dos homens violentos, dos assaltos e dos acidentes. Pai querido, fica conosco. E é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos ouvintes, e até a próxima. Fique na paz de Cristo.